Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Abner e esse é o quadro que a gente fala sobre as figuras de linguagem. Um quadro que a gente nada e fica reagindo nos haveres que nos enaltece, buscando nos enaltecer frente às variações de correspondências de um significado, porque você vê, a vida ela é valiosa porque uma matéria pode ressignificar várias coisas. E nessa desorganização muitas vezes conhecida por nós no português e nas palavras que às vezes sofrem a ambiguidade, dependendo da forma como captamos ou como a lemos, né, percebemos, fica evidente que vale a pena fazer esse nadar e haver, inclusive nas coisas assim que a gente aprende, mas não acredita que aprendeu. Precisa estar sempre reaprendendo ou reavivando parte do conhecimento para poder dessa parte queimar mais estrutura e dessas estruturas queimadas refazer, né? Refazer a partir da temperatura, remodelar o barro que acredita e faz reação em nós. Então, hoje, a figura de hoje eu vou apresentar para vocês agora. A figura que a gente vai falar hoje é a analogia. A analogia ela é uma figura de linguagem que permite a expansão, permite a variação de entendimento a partir de a expansão e a desexpansão, né, a compressão, porque ela permite abrir o campo ou fechar o campo, né? Só que geralmente a gente utiliza a analogia para expandir o campo de um ponto, sabe? Então a gente meio que faz uma certa cintilação. Cintilação é você pegar um ponto, bater ele em um amparo, né? E esse ponto que bate aqui, ó, ele se multiplica em vários pontos, né? Como um chuveiro mesmo. E esses vários pontos eles vão gerando uma maior aderência a esse pontinho aqui, né? E aí a analogia, ela geralmente ela faz isso no nosso comprimento, no nosso entendimento das palavras e reações da figura de linguagem analogia. Então, como subtítulo eu coloquei para nós consultas com as insultas ações. Então a gente vai consultar esse ponto que a gente tem com as várias insultações desse ponto, com as várias dimensões de crer e vestigiar esse pontinho, né? A partir dessa cintilação que habilitamos na aderência de rir. E nós habilitamos na aderência de rir pelo sentimento em comum que esse ponto faz, né? Então, nesse comum e nas semelhanças desse comum, a gente vai e testa como lentes, né? Lá e atentes de testar desse ponto qual aderência está sendo gerada na expressão, por exemplo. Nessa daqui,
a gente vai ter uma certa onda. Nessa daqui, vou ter uma certa onda. Nessas duas, eu vou ter uma onda diferencial, sabe? E aí, nesse trabalho de ondas e reconhecimento humano, a capacitação cada vez mais vai ficando, a partir da analogia, vai ficando propensa, né? Menos necessário fazer essa expansão, sabe? Alguém que precisava de fazer essa expansão para entender esse ponto, a partir do treino da analogia, ele cada vez vai diminuindo essa expansão para entender esse ponto e as nuances desse ponto no ser, né? No ser que é servido por esse ponto. Coincidência, aderência de Ri, coincidência para refinar os panfletos desvirgularindo, né? E que são esses panfletos são as formas de expressar esse ponto que a gente tem. É como se a gente pegasse e fizesse a propriedade distributiva na analogia, né? Nesse ponto. E aí, nesse ponto, a gente rodasse, mandasse ele bater em várias posições. Como se a gente testasse o Monte Carlo aqui. O teste de Monte Carlo é aquele que você manda se envolver entre uma área, né? E você testa todas as relações que uma energia pode bater, né? Pode refletir nessa área. Então todas as analogias que esse ponto podem ser feitas na área da vida, inclusive num ser humano que emprega esse ponto, ou alguém que avalia esse ponto em algum ser humano, ele vai aprender a partir das coincidências, que a analogia é isso, né? Alogia é a coincidência, para refinar esses panfletos desvirgularindo. Porque a onda em nós, ela a partir do organismo e da vontade de se equilibrar, todo o diferencial de equilíbrio que uma onda dá, ela dá uma certa virgularidade. O sistema para em decomposição desse diferencial de onda e reage despontando essa onda até achar dentro dessa ocupação diferencial um ponto que se assemelha, e aí ele copia esse ponto que se assemelha, joga lá na matriz do Monte Carlos e vai formando um ponto semelhante para guardar em si. Um ponto da onda que chegou nele, né? Dessa onda que chega. E é bem semelhante ao computador mesmo, a cópia de um trabalho. Pontuações em que emana em nós. E aí em nós, cooperativamente, esse ponto vai buscar, dentro desse processo de treinar a partir da analogia, das experiências que a gente tem, a gente pega um panfleto semelhante e tenta copiar, fazer a cópia desse ponto no nosso organismo para decodificar e processar ele e chegar a um entendimento comum, que é social, na sociologia. Aqui eu faço assim e aqui eu faço assim. Na sociologia, certo? Ai, estou
atrapalhando aqui. Pontuação que emana em nós. Por que emana? Porque essa onda diferencial ela bate e a latência que ela chega, ela emana em nós um reflexo, um arco reflexo. Inclusive, quanto mais a gente treina a analogia, e menos a gente precisa fazer essa expansão de reconhecimentos semelhantes, né? A gente fica sensível frente a essas diferenciais de onda. E aí, para nós, o N ele vai ser uma onda, né? Um pedaço de onda. A onda não é assim? Então, o N para nós aqui, eu vou admitir que é uma onda, certo? E o I para nós vai ser o resultado dessa onda que vai bater em A, vai ser processada no Azão e no Azinho, e depois vai tentar passar pelo corpo e vai chegar num A final, que é a viagem, né? Que é o terminal da palavra. A gente tem os terminais, né? E dentro dessa palavra a gente tem os dois terminais, o Azão e o Azinho. Só que entre um Azão e um Azinho, a onda que submete o ponto vai ser apreensionada em N, nesse N, dentro dessa palavra em nós, né? E aí a gente vai cheirar, vai trabalhar os impulsos desse N a partir dessa lógica, dessa comparação de L, ele, em vários dias, ele, dia, O para nós é dia, é tempo, é O, e vai se, a partir das contorções, das habilidades de agir, vai sofrer uma certa... o seu corpo ele vai se acender perante a esse ponto, e essa ascendência desse ponto, dessa onda, vai bater em A e vai retornar. Vai bater em A e vai retornar. E aí, nesse retorno, ele vai procurar o controle. Vai ser um retorno permanente. Até que esse retorno encontre um controle e seja digerido. Aí, nessa digestão, em você, no seu terreno, na sua mente, esse tipo de onda vai voltar e vai fazer esse trabalho aqui todo por trás, né? E vai cumprimentar, vai ficar essa parte, e todo esse tecido do conjunto vai sair, entendeu? E aí vai ficar nessa sociologia, você vai ganhar o ponto, né, a partir desse trabalho de analogia, vai diminuir a sua necessidade de expansão frente à onda, né? Você vai se expandir menos, vai diminuir esse coeficiente de desvirgularindo, porque os seus panfletos vão precisar de menos panfletos. E aí você vai jogar todo esse Monte Carlo fora, esse processo de dados, né? A partir do Monte Carlo, porque você vai conhecer o ponto, vai ter o ponto fixo, né? Como uma imunidade, e isso aqui vai para fora. É como alimentar mesmo, só que a partir da analogia você guarda o alimento, né? Aí cria a dispensa. Então vamos lá para os insights superiores do haver que a gente preparou hoje para analogia. Dentro da onda N tem um A que decora cerca, né? Então, como eu falei, o A para nós ele é alguém concentrado, sabe?
é alguém que está vestido de um contorno, uma cerca, que está se amparado frente a um objetivo, e aí é dentro das concentrações sanguíneas, a gente tem a concentração de sangue arterial, a concentração de sangue venosa e a concentração de sangue plasmático. Eu acho que é isso mesmo. E dentro desses 3 pontos, a que mais revela a concentração, eles ficam fazendo diferenciais de produtos dentro de um vaso, né? O sangue é o mesmo, mas a atenção de alguém acerca de alguém que fica entre ou seja, entre a artéria que está motivada por esse canal, por esse ser, por ceder-se, né? Porque você tem o seu corpo, e você ceder a algo, a alguma sintonia, você estar em conexão com essa sintonia. Então, esse ser de concentração vai variar os valores que o sangue tem. E esses valores vão variar frente às ondas que lhe chegam, pedindo processamento. E aí, quando você estiver concentrado, o maior nível de sangue vai estar nas artérias que estão linkeadas no processamento. Eu vou dar um exemplo. Bom, por exemplo, você tem o seu corpo todo. E aí, nesse seu corpo, você tem os seus olhos, seus ouvidos, sua boca. E todos esses órgãos, esses sistemas, eles têm filtros para as ondas. Quando as ondas chegam, chegam em nós, elas elas disruptiam os vasos, as ações sistemáticas do organismo. Às vezes em frequências pequenas, às vezes em frequência maior. Isso varia da idade, varia da gestão da pessoa e do conhecimento análogo e desse trabalho de compressão, que é feito a partir das experiências, né? Você tem o primeiro contato com algo que chega, aí você, o que é isso? Não sei, mas isso aqui parece com tanta coisa que eu conheço, né? Será que é isso? Aí você testa. Será que é isso? Será que é isso? Até que alguém vira e fala, ou você chega ao conhecimento de que, a partir da forma que aquilo ocupa, aquilo é algo. Ou alguém te fala e você chega em algo comum. E esse algo comum, ele vira panfleto. Ele vira isso e é ingerido para você. Então aquilo tudo que era, não é mais, porque você desvestigiou ele, desvirgularizou ele. E agora ele é um produto, uma coisa que bate em você. E esse produto que bateu em você agora, você já sabe, mas o seu corpo ele já assimila essa dor. E aí quando bate de novo, o seu corpo ele entende mais. E se bate muito, é claro que tem os limites, a gente vai ver isso mais para frente. Mas se ele vai batendo, ele vai chamando sangue. Como se a porta da onde que bate é a porta que chama sangue. Aqui todo o seu corpo é porta. Mas se você bate aqui, né? E tem várias formas de bater, a gente vai chegar lá. Você chama sangue.
Então, se aqui estava com mais sangue plasmático, concentração de plasma, você chama sangue para cá assim, ó. E às vezes a gente chama sangue não assim. Às vezes a gente chama sangue assim, ó. Tá vendo a expressão? A gente chama sangue assim, ó. E tudo isso é onda, tá vendo, ó? Onda. Isso aqui é N em nós. Só que é vários N's, vários pulsos de onda. Isso a gente fala que é quase uma programação neural. Mas é muito mais que isso, porque o neural é só para fazer aquele condensamento da plasticidade sináptica que o sistema todo, o organismo todo reage, se contradizendo para dizer algo mais forte, que é a expressão dessa onda reconhecida, ou o trabalho dessa onda em reconhecimento, que é o que chega e a comparação dos panfletos falados. Bom, vamos voltar lá agora. E aí você vai decorando esses N's, essas ondas. E aí, a partir desse decorar, você vai cercando. E esse conjunto de cerca, quanto mais você decora, mais você vai precisando menos se expandir frente às coisas. E isso é o mesmo que acontece para os vasos sanguíneos, pessoal. E aí, com menos expansão, você tem menos chances de ter vasodilatações e vasocompressões. Você gerencia melhor os seus vasos frente às ondas que lhe chegam, né? Por isso que repetir as coisas que lhe fundam a mente é importante, né? Para esse autogerenciamento. E aí conhecer as coisas também, né? Ter experiências. Na certa que geometricamente o travessão que fala em você dos reflexos transluzidos pela comemoração digerida entre os acessos acendidos. Então, esse geometricamente, a gente fala da geometria que cerca a mente. E essa geometria que cerca a mente, na certa, que geometricamente é como se fosse a atividade que a onda consegue chegar na eminência da mente, né? Porque você trabalha a sua mente desde quando você nasceu, cercando o próprio sistema da nossa vida cerca a nossa mente a partir eu não falo ditadura, mas é como se fosse uma receita associativa, porque todas as coisas que a gente convive e conhece, elas são decompostas pelas matérias, né? E as matérias elas são famosas entre nós, ela tem os seus nomes e seus incessantes trabalhos de reafirmação. Isso é a memória fundamental de trabalhar a matéria no imaterial. E aí, nessa imaterialidade que a gente vai conhecendo e convivendo com ela, sendo a todo momento bombardeado com essas convenções, até que o nosso organismo, no automatismo, lhe dê camadas suficientemente fortes para poder gerenciar essas cercas e filtrar essas ondas geometricamente, esses travessões são as falas que os pulsos das transduções que fazemos
dessas matérias e reconhecemos na sinalização aderente em nós. Então você pega uma matéria e vai trabalhando muito ela, a partir do controle da onda que ela faz com você, você consegue cada vez mais diminuir a onda. E mesmo diminuindo a onda, ela ainda continua fazendo a mesma adesão, a mesma ocupação sinérgica do seu organismo frente à matéria. Isso é muito interessante. E essa ocupação cinética, ela vai falar para você os reflexos novamente a partir das memórias, os reflexos que foram proporcionados e propensionados a partir do trabalho de imunização dela, de tornar a partir de cercas e de gestões dessas ondas uma certa proteína, né? Uma proteína reativa que só vai se comemorar frente ao controle de destacar essa particularidade em uma onda vestigial, né? Porque você fica tão forte que consegue, às vezes, despedi-la, né? Despedi-la essa onda. Controlar a passagem dela. E assim, transluzidas, essas ondas elas são transluzidas pela aquela cintilação, né? Aquela propagação da multiplicação dos efeitos, né? Elas são transluzidas pela comemoração digerida entre os acessos, né? Então você, a partir da digestão e desses acessos, você vai conseguindo fazer transduções dessa, vamos supor, onda que se tornou sintoma de fibra em você, porque foi alojado em você a ocupação de pegar esse ponto, né? Essa onda, esse pontinho da matéria e falar que ele é algo, né? Isso é X. X reação em você, né? Era uma reação maior, agora pode ser uma reação menor e dentro dessa reação menor você consegue transformar ela em reação maior, você consegue dividir ela em duas reações, você consegue fazer operações diversas, né, a partir da sua capacitação com esse pontinho que foi digerido, né? Com a gente pode falar agora com essa analogia. E aí nessa comemoração orgânica, a partir desse ganho, né, dessa onda, desse ponto que foi digerido de um pontão, entre os acessos que foram acendidos, né, em você, porque é certo isso. Todo ponto diferencial ele se acende em nós pela expressão orgânica, né? Então ocorre uma ascensão de instrução orgânica frente ao que nos chega. Seja qualquer coisa, seja coisa boa ou coisa ruim, o organismo ele se acende até em ondas até conseguir desvestigiar essa onda e transformá-la em ponto de reconhecimento. Entre os trabalhos e os interesses a isso, né? Porque dependendo da forma que seu organismo vai trabalhar, e já trabalha há muitos anos, você vai ter mais ou menos interesse para conhecer tais pontos
do que outros pontos, né? Isso é uma variação de pessoas e conhecimento das coisas, de mundo. Então isso vai variar, a analogia ela varia, né? Esses pontos, essas analogias, elas vão variar a partir dos interesses das pessoas, né? Do que elas juntam no seu interesse, no que elas têm de semelhança a isso. E isso vai se tornar o imã, né? Esse interesse ele se torna o imã que enigmatiza elo e convida pela experiência o organismo posicionar-se a fabricar um comprimir de entro do fogo de contar e agir-se pelo descomprimento desse ponto, né? Que aí a partir disso você consegue comprimentar e descomprimentar esse ponto, acender ou desacender, como um isqueiro, sabe? E um fogo, um digital fogo. Você consegue gerenciar o controle e nessa analogia se fundamentar, né? Então a analogia ela é uma estrutura que se precavém na digestão de algo a partir da similaridade, né, do que é semelhante. Ao agir perante a sentença discriminada em corpo, tolera-se pelo amparo que a cerca. Então, ao o nosso organismo reagir frente a essas sentenças de fogos, ele discrimina esses fogos a partir da semelhança do quanto a chama queima o corpo, o organismo. O queimar é um mandar, né? É você mandar o corpo agir sem muito conhecer esse corpo, né? Sem ter muita intimidade com o corpo, você manda. E aí o corpo ele fica tentando gerenciar e criar uma certa aderência, uma certa toleração. Ele vai discriminando essa chama até aceitá-la e a partir do momento que ele aceita, ele tolera e a obedece ou cria um coeficiente de obediência para ela, né? Um amparo que a cerca. O amparo que a cerca. Então, essa cerca ela vai definir para nós o coeficiente de respeitabilidade, que vai trabalhar em comparação com todos os pontos que lhe tem de chamas que lhes acenderam, que lhe foi acendida e discriminada. E aí, nesse amparo que a cerca, movimenta entre os N's dos A's. N's dos A's. E o que é N dos A's? O A é alguém que está com a concentração, com o sangue que está chamando, né? Aqui a pontinha. Tá vendo o dedo que eu falei? O A é como se fosse uma ponta de dedo, uma ponta de vetor. Tá vendo? E aí nesse A, a gente vai ter a onda N, né? A gente tem a onda que ela tá deitando em nós, digitando em nós, para que a partir desse azão, dessa ponta, ele vai administrando a partir da ponta o dígito de onda, né? Que vai ser armazenada esse N. Essa onda que é emprego de uma matéria que foi transformada, de alguém que falou a respeito dessa matéria, né, de algum parâmetro que lhe foi dado. Então é mais ou menos por aí. Então movimenta entre os N's dos A's. O A é a ponta, é quando a gente está concentrado em algo, né? Tá tentando fazer algo, que logo reage doendo,
sentindo. E isso chega no sistema nervoso, né? Chega nas fibras sensitivas. Por quê? Porque estira mais do que você preconizava estirar o organismo para com esse ponto, né? E aí até ocorrer a discriminação dele, você vai se assustar com essa reação. E aí, para você acalmar o seu corpo, você tem que se desassustar. Você tem que criar uma certa conhecimento, uma certa aceitação, aumentar o limite para as reações que são novidades, né? nessa ANA, né? Nesse N entre as. Para a mente convidar através de sementes. Sementes são ajustes programacionais da mente, né? São configurações para a mente convidar através de sementes o que colher amparo de gosto, de rosto, amparo de vestir, né? Que entra em contração com toda a parte que veste o I, que desacrescentar ao decoro. E essa parte aqui, ó, eu quero muita atenção nela, porque ela é elegante. Que ampara o gosto, que entra em contração. Porque até mesmo, pessoal, o sabor ele pode ser refinado a partir da contração que você se organiza a dar, sabe? Se intimidifica a dar amparo. Então, não é só alimento que você come que dá gosto. Você olha e dá gosto. O dançarino, ele come a sua dança, a sua expressão rítmica na dança, a sua contração diferencial. E isso dá gosto. Com toda a parte, todo o organismo que veste. Agora presta atenção, que veste aqui parece o LI, né? Mas é um I maiúsculo e um I minúsculo, certo? E o I para nós aqui vai funcionar como uma chama, né? É um ponto que chega e bate. E tudo que bate, que é novo para o organismo, a gente não fala estranho, estranho. E aí o estranho que bate, ele realmente vai estranhar. Olha o estranhar, olha a onda. Vai bater e vai estranhar, até se adequar em aí, entendi. Entendeu? E aí vai chegar, né? Isso aqui é como se fosse o seu dedo. E aí o seu dedo ele vai transmitir o impulso, né? Lá para o seu cérebro. E aí o seu cérebro ele vai entender e vai alojar esse pontinho, esse izinho, esse entendimentinho. E aí se você fizer isso de novo, em uma outra vez o pontinho vai chegar, às vezes um pouquinho maior, ou o mesmo ponto. Aí você, estranho. Só que, estranho. Mas eu já entendi. E aí o entendimento já vai estar aqui, ó. Ixi. E se você fizer de novo, você vai fazer cada vez comprimir. O que é isso? Estranho. Aí você, não entendi. E aí o izinho aqui, ó, e aí você vai ficando cada vez mais rápido para poder, dentro dessa analogia, desse analogia que é para você pegar e fazer a cintilação, né? O espírito ascender até chegar nesse
nesse espiritinho aqui, ó, nesse pontinho que vai ficar, entendi. Até que você vai achar que entendeu mesmo. Mas a gente nunca entende nada, a gente só se ocupa da onda, do gradiente de onda que entende a aderência no organismo. Interessante, né? Bom, o som do ar que infra-reordenar em tipo. Que tipo? Em tipo. Vamos lá. O som do ar. Sondar é você vasculhar, você procurar. Mas quando esse som, essa onda, esse agrediente, né, do ouvido que entra, esse som do ar, não parte de você e pode sofrer várias infras infra e supra pressão, força do ar, pressão do ar, e todo o conhecimento ele pode, a partir disso, fazer reordenações em ti, que achava que conhecia algo por som do ar, né? Então a gente vai ver isso melhor, porque é como se fosse um embaralhamento, e dentro desse embaralhamento existe uma certa dificuldade que gera a partir do esforço o cansaço da mente, buscar, né, agredir o espírito, né, buscar o espírito até entender, fazer esse trabalho de analogias por causa desse embaralhamento. Então a gente vai tentar ver como não embaralhar, né? Roer a habilidade. Já falei. Roer a habilidade de digitar em si mesmo a descompressão. Você tem a descompressão, a pressa, né? A gente tem a pressa. E a pressa, ela descomprimenta um monte de pontinhos, né? De migalhinhas, de ordenadas desse som, que do ar, às vezes, invade e atrapalha esse N. Sabe? Esse N que entra em você e chega num ponto, né? E aí, se você vai com pressa, você pula a onda aqui, ó, pula cerca, certo? E aí você acaba descomprimentando essas compressões. Às vezes isso até é bom, porque demonstra um certo entendimento da pessoa, mas às vezes isso gera a inabilidade de fazer isso de novo, a desistência, né? A pessoa ela fica quase que não é folgada, ela cria mecanismos para dizer a si mesmo que vale mais a pena pular a cerca do que fazer o andar que ela precisou fazer no começo para chegar, né? E aí, se ela vai pulando a cerca, ela vai sofrendo debilitação que vai lhe permitir cada vez mais habilitar essa pula a cerca e menos a andar por esse caminho.
Isso tudo é arriscado. E é isso que embaralha. É isso, já viu embaralhar? É isso que embaralha as cartas. É você pressionar aqui muito, né? E aí você pegar aqui, ó, as cartas aqui e colocar aqui. Depois pegar aqui, ó, e colocar aqui. E depois colocar aqui e fazer esse embaralhamento. Embaralhamento dos sintomas da analogia do ponto de sentimento que o seu corpo, a partir da sonda e da ordenada, conseguiria se organizar em ti. A operação de falar sim ou não, né? de ter um autocontrole, e isso é muito necessário, né? Principalmente para pessoas que são cirurgiãs, essas coisas, né? Elas precisam de priorizar esse andar, né, da carruagem e não esses pulos. E roer a habilidade de digitar em si mesmo a descompressão do rejeito, que é a atividade uivou. O rejeito é os dados do processamento de Monte Carlo, que é a atividade uivou. Sobre as potências reflexas que organicamente andou no repuxo de ser convencido pela cinética. Agora que tá. Vou mostrar para vocês. Então você tem fibras no corpo, certo? E essas fibras, elas organicamente, elas só conseguem fazer todos esses movimentos porque elas têm amparos, né? Elas têm um certo controle que a gente envia, e a partir do que a gente sabe e controla que quer falar, a gente faz movimentos, tá vendo? O olho, o ouvido. O ouvido é difícil de mexer, mas internamente não, sabe? Porque tá tudo ligado. Você entende? Tudo tá ligado aqui, ó. E aí quando chega o ponto, né, chamando o sangue, ó, chamando sangue, e você vai pulando a trajetória, você vai deixando de passar sangue ou uma atividade adrenérgica nas energia em alguns locais, porque você é como se você andasse pulando mesmo, né? E aí assim, ó, aqui ó, você tem o percurso do seu corpo, das suas fibras, né? E você, para reconhecer uma coisa bem, você precisou de roer, até saber o que realmente é, né? O que aquilo significa para você, para o seu organismo, para sua intimação daquilo. Agora, quando você já conhece muito, entendi, você vai dando passada, entendi. Então, a energia que você passava aqui, ó, né, aqui assim, agora só faz umas batidas aqui, ó. E é claro que tem esse arco de energia que é igual um feixe, né? Fica igual um feixe, ó. O feixe é assim, ó, tem mais energia no meio. O feixe é assim, ó. Ele tem mais energia no meio e menos nas pontas. Você bate aqui, ó, sabe? Vai fazendo esse movimento. E aí, assim, vai igual triângulo, né? Quando você vai pulando, vai triangularizando as energias, mas assim, nos seus vasos, né? E aí, você vai fazendo diferenciação de trajeto energético. Você já viu um solo que foi muito pesado e fez caminho? A mesma coisa no organismo.
alguma coisa para entender e gerar aderência, precisa de fazer caminho. E se você pula muito, tem esse costume de pular muito, esses caminhos que são feitos, você vai sempre ter que pular. E se você estiver cansado de pular? Esse que é o detalhe. As pessoas que pulam muito, elas ficam se vangloriando que são mais rápidas, que têm, pulsam rápido, que conseguem gerenciar rápido os movimentos frente às outras, né? Só que aí ela tá só marcando assim, né? Só tá marcando esses trajetos de pulo. E aqui vai afundando e aqui não, né? Então ela só tá fazendo morro de descida, assim, sabe? Vocês estão entendendo? Espero que sim, né? Porque aqui, ó, você vai fazendo a marcação e a marcação vai ficando adequada. E mesmo que vire caminho e vai descendo, você vai conseguir aderência para poder passar entendimento. Se você não fizer isso, você vai pular, vai pular, vai pular. E quando você estiver cansado, você não vai conseguir nem andar e ter você não vai conseguir nem sair do lugar, sabe? Porque para sair do lugar você precisaria de pular, né? E aí você vai ficar desentendido. Vai ficar down, sabe? É mais ou menos isso, entendeu? Eu vou tentar mostrar aqui numa outra parte aqui da apresentação. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Deixa eu ver aqui. Bom. Bom, voltando aonde que a gente parou. Ó, sobre as potências reflexas que organicamente andou no repuxo de ser convencido pela cinética arte de estilo dar som, de adereço para o análogo rugir, entendimento de ti, até que da ocupação encaixe e envie ao cérebro o sintoma de render a adequação das partes que a célula lamenta cientificamente obedecer. Esse som do ar, ele vai para nós, vai dizer o quanto que seu organismo precisa de doar na infra ou na supra, nessa estação de controle, que dentro de um ponto, de uma onda, né, gera uma certa cognição na pressa, que vai cintilando todas as semelhanças de conhecimento que tem dela. E aí dentro dessas semelhanças ela vai estacionar em algum lugar. E nesse estacionamento, aqui a gente tem quase, não sei se deu para ver, mas a gente tem quase que uma régua, mas pode ser uma escala também, né, de atividade. E no organismo, essa atividade, quando o ponto para aqui, vários órgãos fazem X ações. E dentro dessas X ações, todos os pontos que você tem e são endereçados por essas semelhanças, eles são coisas assim, assado. Aí você vai procurar qual grupo de coisas eu estou falando. É nesse grupo. Então aí você vai reduzindo, né? E aí cada vez mais você vai reduzindo a partir da atenção que você dá. E aí esse ponto ele vai sendo domestificado pelo seu organismo. E vai sendo ordenado pela definição orgânica. E aí isso é o doar, entendeu? Você vai doando de si atenção até
até se encaixar aqui, ó. Até da ocupação encaixar e enviar ao cérebro esse sintoma e se render a essa dor, porque render não é doar, não é você rende desse som. E aí você vai, a partir dessa infração, você vai criando camadas para obedecer esses pontos, esses is, até você formar um i fortão ou ter controle desse i, né, dessa vela, sabe? Fazer escalas com ela, tá vendo? Isso aqui é quase que um controle do i, ó. Um triângulo, tá vendo? E estercar o atirar de lamentos, que a analogia atenta ao encamada dar. E estercar é cuidar, viu, pessoal? É você tratar bem esse estirar, essas passagens desses lamentos. Porque se você cuidar, o lamento, né, que foi ou que está sendo dessa analogia, vai te levar a ter a força dessa operação e ter mais uma carta no seu organismo, mais um ponto de conhecimento das coisas da vida, né? Vai ficar mais forte. Isso que é ficar mais forte, né? Ao encamada dar o que? Terreno para reorganizar o atendimento, tá vendo? Então você vai conseguir dar mais atendimento, atender melhor as coisas que organizam os seres vivos, né? E atender eles, que modesta parte entenderá, eles vão entenderá pela semelhança do comprimento que treina a todo momento estar dentro de alguma das atenções que camada de dados quica em nós. Pontos, né? Esses pontos de ondas que quicam em nós, e aí a partir do conhecimento e do controle dele a partir desse triângulo, você vai descobrir qual é o i, e desse qual o i, você vai dar o comprimido que vai ajudar a pessoa a treinar o comprimento, né? Vai comprimentar ela da forma que vai ajudar ela a treinar esse i, até conseguir fazer as adequações, caso for preciso, né? A partir dessas reorganizações. E por servir mesmo, né? Servir as pessoas e a si mesmo, né? Que reflete e é refletido por elas. Mas a gente vai ver mais adiante. Alongando o ganhar do encontro entre os contos que pontuam o desengano desviado. Alongando o ganhar. O ganhar é o conhecimento dessa onda debatendo, né, em si. Do encontro. O encontro é o quanto você pode estender nesse processamento de estranho, até você poder alongar, até diminuir o i a sua maior parte possível, né?
E isso aqui é mais controle, tá vendo? Você consegue dividir mais o entendimento. Entre os contos a gente fala que são os conjuntos de acessos, inclusive acessos de analogias profissionais que alguém treina diariamente ter, né, e encontrar entre as personalidades, né. Entre os contos, pontos, ondas que pontuam o desengano desviado, porque tudo esse gano aqui, ó, gando, com D, você consegue, aqui ó, D, gano, engando, você consegue, a partir desse desengano, do desviar, do filtrar, maior controle, né? Controle do que é estranho. E assim, tudo é estranho para um bebê, né? Um bebê que nasce, tudo é estranho. A gente poderia até falar que só não é estranho o ambiente, né, o uterino e tal. Mas assim, falando assim mais abertamente, para nós somos estranhos para o bebê até que ele consiga nos beber, entende? E para ele conseguir nos beber, ele precisa de controlar a onda, o ponto que a gente é nele. É mais ou menos isso. E como que a gente faz isso? A gente vai contando para ele e ele vai se alongando as fibras dele até conseguir ganhar a partir dos desenganos de si mesmo, dos desvios de si mesmo, essa pontuação X que vai conseguir fazer com que ele desestranhe essa personalidade. E isso vai ser repetido várias vezes. E isso vai sendo complementado com choros, né? Com birras e tal. Entre nós, mas existem bebês de outras formas, né? Bebês adolescentes, bebês adultos, bebês velhos, viu? Porque o estranho está sempre presente, né? Entre em nós o comparar de se ver rindo versus essa estrutura aqui lógica, eu vou falar o que significa. Ó. Entre em nós é duas partes, né? Dois processadores. O comprar é você pagar algo e nesse pagar você doar algo e ganhar algo em troca, né? O comprar, parar de si, você vai parar e de si, da chama que tem em si, você vai ver e a partir de ver vai render a partir da visão o seu organismo e a analogia, a capacitância de ler os versos que o outro digita de você. Então, as pessoas elas são espelhos para nós. E dentro de estruturas como essa palavra, a gente consegue ver o produto de nós no outro. E isso é muito rico e muito essencial para a gente, para todas as pessoas que a gente lidar. Porque é geralmente o que a pessoa espera da gente. Né? É o ponto que afirma o canal de analogias que ele dá, né? Para poder suportar a gente. E compadecer disso é você se envolver, né? Você cada vez mais conseguir, a partir de versos, comprar cada vez mais produtos, né? Cada vez mais reações
e cada vez mais se ver no outro, né? E se ver é a graça de Deus, né? Se ver no outro e isso ajudar tanto o outro, porque o outro vai se ver em você, né? A partir dos reflexos da energia, né? Isso é quanticamente a partir das reações desfibras sendo amparadas, né, no outro, que outrem reflexo do nosso atendimento advertir loucuras pelo desapego, e aí o desapego de si mesmo, né, o desapego gangliocondensionoplexo, né, porque esse si mesmo é como se fosse uma atadura, uma parede que está bem nos gânglios de ganhar, né? Querer ganhar a partir do complexo, né? Que a densidade de achar em si mesmo um plexo superior. O que não é verdade, porque se a pessoa reage de você e você pode se ver, você consegue se tornar mais superior ainda se vendo. Você entendeu? E aí essa é a estrutura, ó. Ganhar-se, ó, você vai, a partir disso, ó, no outrem, o reflexo do nosso atendimento adverte loucuras, né? Você suntuosamente se encontra curando por desapegar, né? Você se desapega criando essa vantagem de ganhar ganhar-se no condensionplexo, no plexo, né? Você vai ganhar e nesse ganho você vai se ver nesse gerenciamento do plexo, né? Desse descomplexamento. A gliceriocortiçondas. O glicerio cortiçondas é como se você conseguisse curtir o som do seu total que emana nessa relação para com o outro, né? De inserir a partir desse contato a atividade que loga um para com o outro, né? Consegue fazer essa razão sensitiva crescer e se ver um no outro, né? Para realimentar a musculatura que emociona ver-se no análogo do outro. E aí você consegue se reabastecer, abastecer toda esses pontos, essas cadeias de diferenciais de analogia, que a sua musculatura se emociona ao ver no outro o que você representa. E ao ver o que você representa, você consegue se captar e de forma inteligente moldar a sua capacidade, sua capacitância de suportar esse outro, que reagia de você aquilo que gosta de gerir no saber e ter da racionalização a atenção que ganha entre as trocarias.
Trocarias é como se fosse uma drogaria, mas é um sistema de trocas entre os seres humanos e os olhares de analogias por saber racionalizar esses potenciais de expressões, né, de respeitos e organizar isso, né, para gerar a inteligência emocional. Algo que está muito em falta hoje em dia, porque as reações que antes eram sedimentadas e organizadas com essas potenciais de fibras, essas analogias, né, caras, hoje são fabricadas, né, são supostamente processadas a partir de fotos ou de videochamadas por um computador, o que é muito diferencial para as razões sensitivas faladas nessa energia que mexem com a atividade expansiva das artérias e dos vasos, todos os vasos capilares, arteríolas. E assim, por um gol de sentimentos, reage à contrariedade do momento em busca de achar o seu time que pergunta sempre entre os uniformes desvirgiados na mente do processo, um caso que de comum atende buscando saber se deve ou não se defender da bola que chega. Vamos chegar nessa orientação aqui, ó, nesse parágrafo. Você somente, né, as suas promoções de reatividade, elas são aparadas pelo um gol. E esse gol, ele é a entrada principalmente da energia maior, do feixe maior, né? Que está em ambiente e está ambientalizando o diferencial em você, que está se desconhecendo de você e buscando se reconhecer a partir da vitória dessa energia maior. E aí nesse gol de sentimentos, né, que reage em você, a contrariedade é aquilo que você não consegue administrar desse momento desse gol e que vai despontuando o seu time, né? Em busca de achar, e aí você vai se perguntando assim, em busca de achar o seu time, né? E muitas das vezes a gente chega aqui, ó, nessa reordenação, nesse embaralhar, a gente perde o time, né? A utilidade de saber entre a organização das analogias desses pontos, dessas ondas, se esse time se esse ponto pertence ao time, né? A minha intimidade orgânica, ao meu íntimo time. Busca de achar o seu time, o seu íntimo que reage, né, a partir das perguntas, né, sempre entre os uniformes que elas vestem em você. Os uniformes, as reações que elas vestem em você, investindo perguntas, investindo trajetos, né, que você pode escolher ir andando, organizando ou pular a organização para poder acreditar que é mais rápido ou que está aproveitando mais seu tempo. Desvirgiados, sempre entre os uniformes desvirgiados. Porque quando você está num campo de futebol, o uniforme diferente do seu, aquilo que não é semelhante, é o time contrário, né? Então, aquilo que não é semelhante ao seu organismo, ele é contrário, ele é de um time que é contrário e quer fazer gol em você. A questão é fazer como ele vai fazer esse gol,
como você vai lidar com essa bola que lhe chega? Como você vai tratar esse processar desse Monte Carlo? Como você vai chegar... a química ela é importante para isso, a física também, porque você vai... A melhor forma que se diz é você imitar esse ponto o máximo que ser possível, que for possível para você, ou para o seu organismo gerenciar essa adesão. E aí isso fica forte em você, sabe? Isso gera parede, gera conhecimento e isso passa a ser controlado pelo seu íntimo, pelo seu time, nessa de se ocupar na vida, de se acender na mente do processo. Um caso que de comum atende buscando saber se deve ou não defender a bola que chega e como defenderá, né? E aí a gente tem essa forma de defender, né? A gente tem essa forma aqui também, né? Você tem isso aqui, aí você faz assim, ó. E aí vai fazendo assim, sabe? Tem várias formas de defender a bola que chega. E aí o seu goleiro tá lá, né? O seu goleiro dependendo da área. E a gente vai ver isso aí agora. A marcação de 0 a 9. O A, lembrando que o A é a atenção, né? E aí a gente tem, ó, em todas as portarias do seu ser, vou desenhar aqui para ficar mais fácil. Em todas as portarias do seu ser, a gente tem atividade que não é do ser e atividade que é do ser na maior força expressiva de ser, sabe? E aí, essa atividade, ela sempre tem um amparo a ser definido como marcação. Geralmente o camarada que está aqui no gol, o goleiro, ele está sempre no referencial da bola que chega, né? Então a gente tem uma bola que chega, né? E essa bola ela pode chegar em várias direções e em várias velocidades, certo? E se o objetivo desse ser estar aqui é defender essa bola que chega e que quer entrar, a melhor estratégia para ele vai ser definida em tempo real conforme a partida vai acontecendo. E essa partida que está acontecendo com você, comigo e com todos os seres vivos na Terra. Só que a marcação ela é orgânica e está no íntimo da pessoa. E aí o quanto de que a pessoa sofreu, o quanto que ela trabalhou nessa intimidade com a vida, vai revelar o quanto ela está preparada para poder defender essa bola nesse campo, nesses campos que ela tem na vida. E aqui, vamos supor que aqui a gente tem nessa escala de 1 a 9, que decupa essa entrada, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? E a gente tem mais um aqui, 0, 2. Tá vendo? 4. Quase que uma tabela. É uma tabela, né? Só que aqui é uma tabela invisível que pode enganar alguns ou não. Vamos supor que aqui é o seu braço, essa tabela aqui, certo? E aí a energia a gente tem aqui, ó, um dedinho, 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 dedinho. A gente tem a energia aqui no seu braço.
Se a energia chega por aqui, ó, por essa ponta, ela vai entrar aqui, ó, e ela vai fazer um certo alcance. Dependendo da energia que chega, desse pontinho que chega, né, ela vai sofrer um certo alcance. Esse alcance ele vai brindar aqui com uma vasoconstrição e vai aumentar um pouco o sangue do vaso aqui, que corre aqui, e não vai precisar de chegar aqui porque está comprimido aqui ou vai dificultar aqui. E o mesmo vale para todos os dedos, todas as áreas da sua ocupação, do seu corpo. Mesmo que eu estou falando aqui, vale para áreas do seu corpo. Se seu corpo, né, segurar tal objeto, tais pontos, e na analogia dele, dentro de todas esses gradientes que ele conhece, ó, dentro de todas essas marcações que ele já fez e já conhece, né, vamos supor que ele tem várias marcações aqui nessa área. Dentro dessas várias marcações que ele conhece, o resultado foi esse, ele vai tentar complementar esse resultado fazendo assim com ele, ó, lá na mente, ó, vai chegar aqui, ó, ao resultado, certo? E aí ele vai estar sempre preparado. Ele vai trabalhar tanto esse resultado que ele vai diminuir esse resultado e vai virar um pontinho, igual todos esses aqui, ó. Sabe? E aí é mais ou menos isso que é a analogia que foi explicada. É você pegar um ponto de uma onda, nesse ponto você trabalhar na concentração orgânica, a expressão, né, vou desenhar aqui, a expressão que ele vai te digerir, identificar, fazer todas as possíveis ordenações, né, os testes de sensação com ele, e esculpir o resultado desse ponto. Então, o que você tem desse ponto que chegou, desse resultado de trabalho com ondas, é esse. Tudo que você fez é esse. Aí você é o rejeito da radiação, da atividade que você tem, e o que você vai associar no seu íntimo, no seu conhecimento, vai ser esse, que busca se parecer com esse. Mas no certo a gente sabe que não é. Mas só pela aparência e pela ganância de querer aparecer, já faz uma contração bem semelhante. E é isso que a vida é. A vida trabalha assim, desses sistemas de contrações semelhantes. Alguém consegue ver aqui uma face? A gente tem aqui, ó, uma face. O ser humano também, o nariz, a boca. Mas é mais ou menos isso. Essas são as marcações que a gente tem na vida. A analogia ela permite fazer essas marcações. Introvertendo a insulação que intromete no seu campo de vendas. Então, a gente já falou do campo e da região de compressão, né? Deixa eu voltar mais uma vez aqui para aproveitar um insight. Então a gente tem os campos de compressão e os campos e aonde que está comprimido. Por exemplo, isso aqui, ó. Eu peguei um objeto. Dependendo da forma como eu pego esse objeto, a compressão que isso dá no meu organismo, ele se situa de alguma forma, né? E se me fosse me dado uma instrução lógica que eu precisaria obedecer, a princípio, se eu nunca tivesse feito fosse obediente a essa instrução, eu ia ficar assim, o que? Fazer assim? Assim?
como assim? Assim, pegar assim, né? Aí vai falando, não, você tem que pegar assim, 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 fazer assim. Aí o meu corpo vai digerindo isso e vai se atendendo a isso. Só que para ele fazer isso, ele tem que se doar. Ele tem que fazer a som doar, que é o que? A instrução doar, a dar atenção àquilo que me chama uma certa organização, me ordenar para ser obediente frente àquilo. E não se engane você que já tem já é mais velho ou já é mais ou é jovem e para você tudo acha que é fácil. Não, isso vai estar em toda a sua vida, essa gradiente e essas necessidades de obediência. Inclusive quando você cansar de se obedecer, porque é isso que renova e registra o convencimento de que vale a pena viver. É você, a partir de aos poucos, se tornar obediente para refazer da obediência e desses trabalhos de analogias valer a pena, né, ser, né, se movimentar frente a essa, se rebelar esse ser. E aí produzir a partir disso várias coisas, vários movimentos, né, a partir movimentos mais inteligentes, ó. Assinar, fazer coisas mais inteligentes. Esse é o gol, né? O retrato de pegar assim em mim, né, já fez tanto gol que eu consigo repetir mais fácil, porque aquela bolinha que eu mostrei já está mais forte. Então, com a bola forte, eu consigo fazer movimentos mais precisos. Porque tem uma bola aqui, ó, sabe? A bola ela não permite fazer movimentos. Então, quando você tem uma bola forte, uma orientação forte, você consegue fazer movimentos mais precisos. É mais ou menos isso que é o goleiro, né? O goleiro que treina. Ganhar do encontro entre os contos, né? Marcação, contos, escalas. Agora a gente chegou no final da nossa apresentação. Introvertendo, introver. Opa, errei aqui. Introverter. Tendo mais dimensões, né? A gente vai acabar tendo mais dimensões, inclusive de movimentos, né? A partir dos conhecimentos e dos reflexos dos pontos, né? Que vão nos inaugurar nessas analogias, que entram em nós, estão entre nós. A insulação, a partir das insulações que elas vão ajudando a gente a fazer e reforçar o fazer dessas camadas. E quanto mais redondinha, mais movimentos tem, né? Entre as vontades, né? Que essa analogia quer fazer, né? Quer organizar. Eu esqueci uma coisa. Que intromete no seu campo de vendas. Bom, eu esqueci de explicar para vocês aquela questão, né, do trajeto. A gente tem esse trajeto aqui, né, essa passagem. E nessa passagem a gente tem, para treinar esse ponto que chega, a gente tem várias velocidades e várias formas de caminhar por ela. Muitas das vezes no automatismo a gente consegue definir bem, dependendo do referencial, como você vai andar, né? Às vezes você precisa correr entre essa área, ou às vezes você precisa só andar mesmo, né? E aí se você corre, dependendo de onde seu pé vai, né? Vamos supor que esse é você correndo.
Vamos definir que esse é você, né? Isso vai deixando caminho, vai deixando marca, se você está correndo. E aí essas marcas são pontinhos também. Pontinhos aqui na superfície vamos pôr que aqui é o seu cérebro. E aqui vão ser pontinhos, né? Só que aí você está capacitando o seu cérebro. Só que como você está capacitando seu cérebro, tipo, acelerado, esses pontinhos, essa passagem de energia, ela vai digitar aqui, ela vai sofrer essa balança aqui de energia, e aqui a gente vai ter uma escala de 0 a 0, né? E aqui a gente vai ter uma maior energia, porém essa energia que está aqui nesse meio desse N, a adesão dela vai ser a maior que tem dentro desses dois arcos de pegada, né? Então você vai criar, você vai só se afundar, você vai fazer aqui, ó, vai afundar a onda, tá vendo? Você consegue ver que você está afundando a onda aqui? Ó? Em alguns casos, né, alguns reformadores de mente, alguns organizadores de mente precisam de fazer isso para serem inteligentes e driblarem certos movimentos. Só que o que eu quero mostrar é que existe isso no seu cérebro, né? A forma como você busca processar as coisas faz pegadas, e essas pegadas elas vão serem retomadas sempre que você se estranhar algo, e aí você vai precisar de percorrer. Só que se você estiver cansado, quando você for pensar, a estrutura de adesão de pensar vai procurar sempre pular. É o mesmo que acontece na matéria e no imaterial, pessoal. Se você está cansado e você não aguenta correr, não aguenta pular, você não vai lidar bem, você não vai ser inteligente, né? Você não vai conseguir o resultado. Então, é bom quando alguém que cuida desses caminhos, dessas pegadas na terra que deixam passagens, é bom você sempre andar por elas para ordenar, né? É bom assim você cuidar, né, dessa passagem para ordenar e nivelar, porque sempre pensando que um dia você pode ficar velho ou ficar cansado de correr nessa passagem, né, de caminho de pensamento. E aí, se você não aguentar correr e tiver que andar e a passagem não estiver dando, você vai acabar não entrando na passagem, não perdendo a marcação e perdendo a pontuação e sendo um perdedor, né? Você vai perder essa passagem, vai ser perdedor, né? Então, por que a tartaruga ela vence o coelho? Porque o coelho, ele uma hora ele não vai conseguir correr. E aí ele vai correndo a vida dele toda. E aí ele vai ter só pontos aqui assim, ó. Pontos na corrida. Quando ele for correr de novo, ele não vai conseguir, né? Já a tartaruga não, a tartaruga ela vai fazendo devagarzinho, mas ela vai fazendo pontos em todos. E aí ela vai nivelando toda essa passagem, esse trajeto. Interessante. Que intromete no seu campo de vendas, introvertendo a insolação que intromete no seu campo de vendas. E aí a gente tem, para cada gol em nós, para cada porta, a gente tem o que ela alcança e o que ela não alcança, que é o campo de visão, o campo de reação que a onda é permitida. E aí a gente vai ter, dentro dessa insolação, dessa ordenação de ondas, ondas que intrometem nesses campos de vendas, nesses gols. Vários comprimidos de comprimentar a água,
vários comprimidos de comprimentar água em condescendência vestuária são precocemente processados. A gente tem vários estilos de modelos, né, de conhecimentos que às vezes sofrem disrupção dos comprimidos de comprimentar água em condescendência, né, que precocemente havia processados. Não, não, é isso mesmo. Então, dentro dessa de às vezes precocemente já tá no pré-processamento de algo, né? Já esperar que algo vai acontecer, a gente vai habilitando os vestuários entre os modelos e apegos de conhecimento que esses vestuários vão nos alimentando o momento e adequando, né, o haver de situacionar em mente esse modelo e o haver que ele tem da ação à reação que análoga busca encontrar na reatividade uma atividade característica para o desentendimento, para o entendimento, né? Para chegar ao ao ponto. Então, o campo que observa se ativando desses diferenciais, desses vestidores diferenciais, se acionam por aparecerem nesse campo de vendas. Então, já é pré-cognitivamente essa razão já é pré-cognitivamente decupada, né? Que algo estranho sempre vai entrar no campo, no gol, né? Se acionista de crédito. E quanto para o ataque ao gol vestido de reação em você sobre o equilíbrio dispositivado. E aí, assim, ó, quanto que você, né, esse gradiente de estranho vai fazer uma modificação, um cálculo diferencial no seu comprimento de vestir as suas reações frente ao gol, a essa portaria de sentimentos que você administra e busca se equilibrar dispositivando ou positivando-se frente ao gole, né? A esse gole de água, né? Na sentença. E às vezes, que tipo de água, né? Uma água apegada ou desapegada. Sempre ou quase sempre que puder, Ana loga sediar, né? Sempre ou quando sempre puder, a Ana, que é a onda entre as atenções, né? entre as travessões do gol, né? A gente tem o N, que é a bolinha, e o A, que é a travessão. Ela vai logar a sua intimidade, a seu sistema de analogias, de logias conhecidas, e vai sediar a atenção dessa diferencial. E ela vai ver e vai se ocupar de beber, se caso for o dever. E nesse beber, ela vai se derivar em ter na presença o potencial eminente de talvez um ataque dessa água, desse ser. E aí esse é o pré-preparo, um reflexo de saber
se defender ao gosto de servir o outro para receptância crer no ganho do contato mútuo pelo asportar da memória migolar na área que, né, isso. Bom, vamos ver essa estrutura então. Se defender ao gosto de servir o outro para receptância, crer no ganho do contato mútuo. Isso aqui é tudo que eu vi, né? Pelo espelho e pela reação que analogamente vai condensar-se numa imunidade, né? numa retenção de cargas diferenciais para o corpo. E aqui, ó, contato mútuo pelo asportar, né? Suportar esse diferencial de perigo, né? de água, de mudança orgânica, asportar, para de memória gerenciar essa camada, essa contratura disposta por hora, e amigolar. Amigolar é como se fosse uma intimidade das memórias que logam e se sentem arriscadas pelo o goleiro da bola entrar no gol e desapontar ou apontar alguma ilustração na área que atece, que age, que reage, atecendo ao chamamento de sangue. Então tá lá o camarada atendendo ao chamado do sangue, e aí nesse atendimento do chamado do sangue, né, na sua expressão facial, na sua moldura, no seu profissionalismo, né, presente, né, se ocupando daquela arquitetura de processar a atividade, às vezes chegam pessoas e começam a fazer esse ataque. E aí, quando a gente não conhece esse tipo de pessoa, elas ficam estranhas à nossa expressão. E aí elas ficam combatendo o sangue que está atendendo ao chamado. Então, é como se desviassem a atenção, né, que você estaria prestando. E por isso que a gente cuida disso e utiliza a analogia para isso, né? Aquilo ali parece com isso, deixa para lá, vou continuar atendendo, né? E aí o goleiro vai construindo e a adesão reagente para isso, que reage por compreensão de ondas. Por compreensão de ondas, você compreende a onda que está te chamando e deixa chamar, isola, faz filtro e continua dando atenção para a onda, né? É claro que se essa onda for maior e o chamamento for maior, vai acontecer uns diferenciais que vão ser assimilados pelo organismo. Insolares e vendas, compreensão de ondas, as ondas insolares, né, nos lares de atendimento, e vendas, como dares o amém, né, introvesse bondito seja a humanidade e a capacitação entre os nós. Ondas e as insolares, e vendas como dares. Vendas como dares essas vendas como dares os valores, né, que os princípios ativos em nós reagem ao chamado, né? Porque se há um chamado com um valor maior, o nosso corpo obrigatoriamente vai atender esse chamado maior, até que a gente consiga inibir esse chamado maior, porque a nossa atenção expedida depende, né? O chamamento do nosso sangue ela depende da ponta, né? Da pontaria, da insolação maior da onda, né? De atender. E aí essa onda maior,
é o amém. É o amém que está dentro e consegue ver o bom de estar na mente, né? De estar dentro. O bom dito, a onda que está ditando a mente, chamando a mente. Seja a humanidade e a capacitação entre os nós. Seja a forma, né, da onda e a capacitação que nós temos de defender o gol que ela preconiza dar, né, nessa chamada. Intromete no seu campo de vendas, humanidade, a capacitação entre os nós. Os nós, e os nós são essas capacidades, né? Essa capacitação de entrar em contato um com o outro, ou um com o outro, ou um com uma matéria, e revelar, né? Revelar a compreensão que vai gerar capacitação para isso, né, na humanidade. Bom, mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre analogia, né? E espero que vocês tenham conseguido ter a paciência para poder nadar e haver. E agora consigam se enxugar desses haveres e tenham aproveitado esse momento de reflexão do trabalho que a gente realiza com a analogia, que é uma figura de linguagem, né? É algo que veste e permite todas essas operações orgânicas que para alguns são fáceis, para outros vão se tornando fáceis, né? Fáceis no sentido de necessárias. Que quando a gente estabelece a necessidade, ela modifica, né, a partir de todos esses processos em nós, a forma como que a gente reage no mundo. E toda essa modificação, ela configura a gente em um modelo de sentir-se melhor por ter essa refinação, né, de valer essas coisas, né, num diferencial de que outros valem. Era isso que eu tinha para hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueçam de dar o joinha, deixar os seus comentários sobre o que é analogia para você, os seus nadares e haveres, é muito importante para nós. Quem sabe a gente não pula neles, né? E nada um pouquinho. E também compartilhe o vídeo também com quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo, né? Vou ficando por aqui, um abraço a todos e até o próximo.